Amigos do programa Momentos de Reflexão, dia 5 de julho, primeira sexta-feira deste mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje a Igreja celebra a memória de Santo Antônio Maria Zacarias. Foi um sacerdote e médico. Nasceu em 1502 na Itália e foi padre zeloso, fundador da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo e das Irmãs Angélicas de São Paulo. Faleceu em 5 de julho de 1539 e foi canonizado em 1897 pelo Papa Leão XIII. E nós vamos prosseguir meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 9, os versículos 13 e seguintes. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Caros irmãos e irmãs, o evangelista Mateus está acomodado em seu posto de trabalho, cobrando impostos, porém escuta uma voz que incomoda e o desacomoda. "Segue-me", disse Jesus. Ele se pôs atrás de Jesus e seguiu. Para ir com Jesus, é preciso deixar as seguranças conquistadas e a inércia. A palavra de Jesus certamente foi muito mais forte do que a hesitação que pudesse ter tido também em nós, que precisamos nos levantar e nos pôr de prontidão para o seguimento de Cristo. Muitos convidados do evangelista Mateus não eram e nem um pouco edificantes, pelo menos no parecer dos fariseus. É interessante como, ao julgar as pessoas, muitas vezes nós nos colocamos sempre entre as pessoas boas e nunca entre os outros. E pior, nem acreditamos que iremos ajudar os outros a melhorar. Se formos de fato bons, acreditamos que as más companhias são sempre mais fortes que as boas. Mas sem bondade e humildade é difícil compreender e pertencer ao reino de Deus. O texto do Evangelho de hoje nos chama a atenção por sua composição. São 3 cenas vitais e um centro de
e radiação. As cenas são o chamado de Jesus ao publicano Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, sua refeição com os pecadores e os seus discípulos, no mesmo capítulo, no versículo 10, e a controvérsia com os fariseus, no mesmo capítulo 9, nos versículos 11 a 13. O centro de irradiação de todo o texto é segue-me. O chamado de Jesus a Mateus é desconcertante, inovador e radical. Desconcerta porque todo encontro sincero com Jesus supõe enfrentar a nossa própria verdade e experimentar na própria carne o seu chamado, e inovadora porque o seu chamado não exclui, mas é proposto para todos aqueles que desejam assumir a sua causa e o seu destino. E é radical porque não negocia a centralidade de toda a sua missão: praticar a misericórdia e fazer justiça, transformando seu coração e o seu coração de todo o ser humano num espaço para a humanização. E é neste centro onde adquire sentido o eixo da irradiação, do chamado segue-me, que Jesus acentua a permanente atualidade e o sentido do seu chamado. E podemos nos perguntar, irmãos e irmãs, nós somos atraentes a seguir Jesus conforme a sua proposta, como foi feita a Mateus? Pois bem, irmãos e irmãs, como fazemos todas as primeiras sextas-feiras do mês, especialmente a essa do mês de julho, estamos recordando a importância de refletirmos sobre o precioso sangue de Jesus derramado para a salvação da humanidade. Vamos nos unir aos membros do apostolado da oração que se reúne nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e paróquias, para participar da Eucaristia, da adoração ao Santíssimo Sacramento, orando e pedindo nas intenções de toda a humanidade, especialmente, como fazemos sempre, de nossos irmãos os enfermos, pelos nossos irmãos que nos pedem as orações, pela paz nesse mundo, pelas vítimas de tanta violência, e para que nós possamos, de fato, corresponder a essa graça especial do imenso amor de Deus para com cada um de nós, irmãos e irmãs uns dos outros. Tenhamos um final de semana com as bênçãos de Deus e que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.